Oi galera, tudo bom? Eu sou a Kelly e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais foram as minhas melhores leituras de 2021. O meu cachorro está latindo porque ele está brincando com uma bolinha que ele ama, então assim, vai ter uns latidos de fundo. Me desculpa. Lembrando que o link de compra de todos os livros que eu vou citar está aqui na caixinha de descrição. E comprando por esse link, esses livros ou qualquer outra coisa que vocês queiram pela Amazon, vocês ajudam muito o canal sem pagar nada mais por isso, beleza? Deixa aqui também o seu like, porque me ajuda bastante na divulgação do canal, tá? Vamos começar. Eu fiz uma lista de todos os livros, os melhores livros que eu li em 2021. E eu trouxe essa lista pra vocês, mas eu não coloquei em nenhuma ordem específica, tá? Então, não necessariamente o primeiro que eu vou falar é o que eu mais gostei, tá? Não tem uma ordem específica, beleza? O primeiro livro que eu li, que eu me apaixonei, foi Canções de Ninar de Auschwitz. Esse livro aqui, ele fala sobre o Holocausto, sobre a Segunda Guerra Mundial, e ele conta um pouquinho como que era dentro dos campos de concentração, em especial um campo em que tinha uma creche para crianças, em que foi construída uma creche para crianças, né? Aqui a gente acompanha a história de uma jovem que ela tinha ali o seu marido, tinha 5 filhos, e eles acabam indo para o campo de concentração porque o marido dela, ele é cigano, ela é alemã, mas ela não precisa ir para o campo de concentração, né, devido a ela ser alemã, mas ela quer acompanhar o marido e ela vai com ele. Só que chegando no campo de concentração, eles são separados. O marido vai para um campo, né, um campo onde só tem homens, e ela vai para outro campo onde tem mulheres e crianças. Por ela ser enfermeira, né, ela ter formação ali de enfermeira, ela vamos dizer assim, convidada, né, a trabalhar com Josef Mengele, que é o anjo da morte, né? Aquele médico que fazia experimentos com as crianças, com gêmeos, né? E ele convida ela para trabalhar com ele, convida, né? Força ela a trabalhar com ele. E ele acaba criando ali dentro uma creche para crianças. Dentro dessa creche tem filmes, tem cobertor, tem comida, tem achocolatado, tem leite, tem desenho para colorir, tem lápis de cor, tem muita coisa que fora ali na parte do campo essas crianças não teriam acesso. Durante a leitura a gente pensa, pô, que legal, né? Pelo menos ele fez uma coisa boa. E aí no decorrer da leitura a gente descobre por que ele fez essa creche e assim, é bizarro, sabe? É bizarro. Eu acho que eu já gravei um vídeo de resenha desse livro, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem, a resenha tá bem completa. E assim, já adianto que, como se trata de um caso real, não existe essa de spoiler, tá? Então, tudo que eu contar da resenha não se trata de um spoiler, até porque foi um caso real, beleza? Eu dei 5 estrelas pra esse livro no Scooby, inclusive eu vou deixar aqui pra vocês o link do meu Scooby, caso vocês queiram seguir, tá? Eu dei 5 estrelas pra ele porque foi um livro que me prendeu do início ao fim e ele me trouxe muitos sentimentos, assim, muitas emoções. Eu marquei ele inteiro. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Eu acho que não dá pra vocês verem. Ó, eu marquei o livro inteiro. Tem muito ensinamento. Sério, me apaixonei por esse livro. É uma história triste, mas que, cara, ensina tanto pra gente. Tanto. Sério, recomendo. O segundo livro que eu li e me apaixonei em 2021 foi Uma Chama Entre as Cinzas. Esse livro, ele tava muito hypado, tava todo mundo querendo ler, e aí eu resolvi ler ele antes que o hype aumentasse mais, né? E eu não sei se é porque é um livro de fantasia em que a autora precisa, né, apresentar pra gente toda a história, todo o universo, né? E talvez seja por isso, mas a história no começo é muito maçante, é muito lenta e foi um fator que quase me fez abandonar a leitura. Mas aí depois de um determinado momento a leitura engrena assim, você não quer abandonar mais, você quer ler até o final, você não quer parar de ler, sabe? E eu dei 4 estrelas e meia no Scooby. Justamente eu tirei meia estrela por causa desse comecinho muito maçante. Eu preciso terminar de ler o segundo livro, inclusive, porque eu comecei e ainda não terminei. O terceiro livro que eu li esse ano, e assim, foi maravilhoso, foi Diana.
Esse é um livro de biografia que conta a história da princesa Diana, ou princesa Diana, eu nunca sei como é que fala o nome dela. Eu espero que você saiba de quem eu estou falando, mas se você não sabe, essa é uma jovem que ela se casou com o príncipe Charles, lá da Inglaterra, sabe? Da Rainha Elizabeth. Então, ela se casou com ele. E aqui a gente vai encontrar como que foi, né? É uma transcrição de uma entrevista que ela deu, contando como as coisas que ela passava ali dentro daquela família, o que ela passava com o Charles, como que viver aquela situação fez ela sofrer e perder completamente o brilho, sabe? Eu dei 4,5 estrelas, porque esse livro ele é dividido em duas partes. A primeira parte é a transcrição, de fato, palavra a palavra, da entrevista que a Diana deu. E a segunda parte é o autor do livro meio que repetindo o que ela dizia, só que com outras palavras e explicando uma coisa ou outra. Então, eu tirei essa meia estrela porque eu senti que eu tava lendo a mesma coisa duas vezes, sabe? Mas vale muito a pena, eu super recomendo, porque você vai conhecer um pouco melhor de tudo que ela passou. E vai sair um filme agora, inclusive, então eu vou fazer uma resenha desse livro pra vocês. Vou dizer o que eu estou aguardando do filme, tá? Então, em breve eu trago a resenha pra vocês. Eu acho que eu vou ver se eu já gravo a resenha ainda esse mês pra trazer pra vocês, porque o filme está pra sair. Um outro livro que eu li esse ano e, assim, me apaixonei foi O Lado Mais Sombrio. Eu sempre confundo o nome desse livro com o segundo, que é Através do Espelho. Aqui a gente vai encontrar uma releitura de Alice no País das Maravilhas. E assim, eu sou apaixonada por releituras de contos de fadas. Eu amo muito quando a gente encontra uma história que a gente já conhece, porém contada com outro ponto de vista. Sério, eu amo. E esse livro aqui, ele me fez virar à noite lendo, porque tem uma escrita muito fluida, tem uma história muito gostosa de se acompanhar e eu amei. Eu li o segundo livro, não gostei tanto. O primeiro é muito bom mesmo. O segundo já não é tão bom assim. E eu preciso ler o terceiro, que eu ainda não li. E eu dei 5 estrelas pra esse livro no Scooby. Pro segundo livro, eu acho que eu dei 4 estrelas, ou foi 3,5 estrelas, alguma coisa assim. Mas esse aqui eu dei 5 estrelas. O próximo livro é A Espera de um Milagre. Você já deve ter assistido a adaptação que tem, né, pro cinema, em formato de filme, desse livro. Se você não assistiu, você está perdendo uma obra de arte, porque essa adaptação é maravilhosa. E eu só descobri que essa adaptação era baseada em um livro, né? Que esse filme era baseado em um livro no ano passado. E eu já tinha o livro aqui em casa e eu não fazia a menor ideia. Eu achava que não era a mesma história, sabe? Eu achava que era outra coisa. E, inclusive, o livro é do Stephen King, assim... Eu só comprei o livro porque era do Stephen King, mas eu não associei o nome ao filme, então depois foi que eu percebi. E... gente, sério, eu só tenho uma coisa pra dizer. Leiam, o livro é maravilhoso. A adaptação, ela é fiel ao filme, palavra a palavra, é muito fiel. Aqui a gente vai conhecer dois personagens. O primeiro é o John, ele é um homem que foi acusado de ter machucado duas meninas, e por causa disso ele foi enviado para o Corredor da Morte. E aqui nós vamos conhecer o Paul, que é o carcereiro desse Corredor da Morte em que o John está, né? Aqui nós temos elementos sobrenaturais e a explicação do que aconteceu com o John. E assim, é muito emocionante, é uma história muito gostosa de se ler. É dolorosa, mas eu super recomendo, sério. E só depois de ler o livro é que eu consegui assistir o filme por completo pra comparar os dois. E assim, sério, melhor livro do ano. E obviamente eu dei 5 estrelas pra esse livro e virou um favorito. Mais um livro de fantasia que eu li esse ano e amei foi Trono de Vidro, que é da autora Sarah J. Maas. Que muita gente paga pau pra essa autora. E ela também escreveu Corte de Espinhos e Rosas, que inclusive eu não tenho a menor vontade de ler. Aqui nós temos a história de uma jovem, que ela é uma assassina, né? Ela é como se fosse uma mercenária, ela mata por dinheiro, e ela é recrutada para participar de uma competição para ver quem vai ser o assassino oficial do rei, né? Eu gostei bastante da leitura, deu uma demorada ali para engrenar no começo, o mesmo problema de Uma Chama Entre as Cinzas, mas depois que engrena você não consegue parar de ler. Só que assim, eu não sei se eu vou ler as continuações. O livro é muito bom? É muito bom, mas eu não sei se eu vou ler as continuações não, porque são muitos livros.
E uma coisa que me incomoda muito é que as lombadas deles são diferentes, as capas são diferentes. Então vai atacar a minha agonia. Eu não tô afim, entendeu? Então, assim, não sei se eu vou ler. Se eu for ler, vai ser em e-book, não vai ser em livro físico. Eu dei... Não sei quantas estrelas eu tenho pra esse livro. Eu acho que eu dei 4,5 estrelas. Eu dei 4,5 estrelas nesse livro no Scooby. Só por causa do começo mesmo, porque o começo é muito arrastado. O próximo livro que eu li, gente, eu devorei esse livro. E, sério, eu super recomendo. Que é Cinder. Eu dei 5 estrelas no Scooby pra esse livro. Ele é uma releitura de um conto de fadas. Só que aqui é uma releitura de A Cinderela. E, assim... é maravilhoso, sério. Aqui a gente vai ter a história de uma jovem, que ela é mecânica, né? E ela vive ali num mundo em que é super tecnológico, existem robôs lidando com as pessoas, com seres humanos, e existem até ciborgues, né? E aí ela tá ali vivendo a vida dela, tudo mais, na oficina, até que chega uma pessoa pedindo pra consertar um robô, né? Só que essa pessoa é ninguém mais, ninguém menos que o príncipe do reino, né? E aí ela tem que fazer tudo certinho pra não ter nenhum erro, tem que fazer tudo com muita calma. Só que enquanto ela tem que lidar com essa situação, né, de consertar ali o robô do príncipe, ela também tem que lidar com a madrasta e 2 meias-irmãs insuportáveis. Mas, por incrível que pareça, uma dessas meias-irmãs gosta dela, né? E aí acaba ali até ajudando ela. Acaba ajudando ela ali ao longo do livro. Meu Deus, o Theo tá em cima da minha cama brincando com a bolinha. Eu gostei muito desse livro, eu tô louca pra ler as continuações e vai ter adaptação. Só não se sabe ainda se vai ser pra filme ou se vai ser pra série. Mas eu tô louca pra ler os demais livros, sério. Olha essa capa, gente, também, dá uma olhada. É uma capa linda. E assim, tô muito louca querendo ler os demais. E eu dei 5 estrelas no Scooby e virou um favorito. Saindo um pouco aí das fantasias, né, mudando aí um pouquinho o gênero de livro que eu li Anjo da Escuridão, do Sidney Sheldon, que é um suspense policial. E assim, eu amo esse autor, ele escreve livros maravilhosos. E esse livro eu já havia lido há muitos anos atrás, só que eu resolvi reler, porque algumas coisas da história haviam me escapado. E eu resolvi reler ele. E assim, eu não tenho costume de reler livros, vocês sabem disso. Mas eu falei, por que não, né? E aí eu resolvi reler esse livro. E assim, melhor coisa que eu fiz. Porque eu já tinha gostado muito do livro da primeira vez que eu li. E dessa vez eu só confirmei o que eu já sabia, né? Que eu já amava esse autor. Aqui nós temos a história de um casal. E é encontrado por um policial. O homem, ele foi brutalmente assassinado e a mulher, ela é encontrada amarrada junto ao corpo do marido com sinais de agressão sexual. E o policial, ele tenta ali descobrir o que aconteceu, ele vai fazer toda a investigação, só que o assassino, né, a pessoa que agrediu ali o casal, parece que ele evaporou no ar porque ninguém encontra nenhuma pista. E alguns dias depois, a esposa, né, a vítima ali, ela também desaparece sem deixar rastros. Alguns meses depois, o mesmo tipo de crime, com o mesmo modus operandi, acontece e 2 outros casais são encontrados do mesmo jeito. E aí o policial fica surtado porque ele tem certeza que é a mesma pessoa que tá atacando esses casais, né? E aí ele vai tentar descobrir, correr atrás de descobrir quem que tá fazendo isso. Sério, o livro é maravilhoso, eu amo de paixão. Nas 2 vezes em que eu li esse livro, eu não conseguia parar de ler, porque a história é muito instigante e, assim, os capítulos são muito curtinhos, então, sério, vale muito a pena. Se vocês quiserem uma resenha mais completa desse livro, deixa aqui nos comentários que eu trago pra vocês, tá? E eu dei 5 estrelas novamente, obviamente, porque, né, não tinha como. 5 estrelas no Scooby. Próximo livro que acabou com a minha cabeça foi Flores Partidas, da Karen Slautner. Não sei como eu falo o nome dela. Eu sempre quis ler alguma coisa dessa autora, mas eu não tinha nenhum livro dela aqui em casa, e assim, como eu tenho muitos não lidos, eu resolvi não comprar um novo, né? Então, tava esperando o tempo certo aí, quando chegasse a oportunidade. E aí, uma amiga minha mandou uma mensagem falando assim, eu tenho alguns livros pra troca, vamos trocar? Falei, beleza, vamos. Ela mandou as fotos dos livros que ela tinha, mandei as fotos que eu tinha, e quando eu vi, tinha esse livro lá na lista, e eu fiquei completamente surtada, já reservei com ela. Quando chegou aqui em casa, eu comecei a ler na mesma hora. E, assim, explodiu a minha cabeça, porque o livro é muito bom, sério. Aqui nós temos, vamos acompanhar 3 pontos de vista.
O primeiro é de um pai que ele tá escrevendo cartas para sua filha que desapareceu. O segundo ponto de vista é da Claire. Ela é uma jovem bem-sucedida, rica, que acabou de perder o marido num assalto, né? Ele morreu durante o assalto. E depois da morte dele, ela começa a encontrar muitas coisas estranhas, descobrir essas coisas muito esquisitas a respeito do marido, coisas que ela nem imaginava. E, inclusive, ela encontra alguns vídeos muito pesados, assim, no computador dele, sobre agressão à mulher. Então, assim, ela fica bem, tipo, o que tá acontecendo? Será? O que é isso, sabe? Ela não entende muito bem. E o terceiro ponto de vista é da Lídia, que ela conhece o marido da Claire, e quando ela fica sabendo que ele morreu, ela fica até de uma certa forma feliz, e ela até diz que ele mereceu. Então a gente vai acompanhar esses três pontos de vista dessa história, para tentar saber por que a Lídia ficou feliz com a morte do Paul, que é o marido da Claire, quais são esses vídeos que o Paul tem ali no computador, por que ele tem esses vídeos, qual o envolvimento dele com isso, e o que aconteceu com a jovem em que o pai tá escrevendo as cartas ali, que ela desapareceu, né? Eu recomendo muito a leitura desse livro. É um livro que, se você quer ler um thriller que vai te deixar surtada sem conseguir, eu acabei de dar uma livrada na minha cara. Se você quer um livro que não vai te deixar parar de ler até o final, é esse livro aqui. Mas eu não recomendo esse livro para todo mundo. Esse é um livro muito sangrento, é um livro que tem muita cena pesada e, assim, pode ativar alguns gatilhos, dependendo dos traumas, dependendo das situações que você viveu na sua vida. Então, assim, não recomendo esse livro para todo mundo. Dá uma lida na sinopse, dá uma olhada na classificação indicativa. Eu não sei qual que é a classificação indicativa desse livro, mas eu acho que ele é no mínimo mais 16 ou mais 18, tá? Aqui não fala. Aqui não fala, mas eu vou colocar aqui pra vocês qual que é a classificação indicativa desse livro. Eu acho que é mais 16 ou mais 18, mas tá aparecendo aqui na tela pra vocês. Então, assim, se você quiser ler, dá uma pesquisada sobre os temas que tem aqui. Tem agressão sexual, tem agressão física, agressão à mulher. Então, assim, vai com calma, tá? Eu recomendo o livro, é uma leitura maravilhosa, é uma leitura muito boa, mas o tema não é pra todo mundo, beleza? Eu dei 5 estrelas, na verdade, eu dei 4,5 estrelas pra esse livro, porque tem uma coisa na leitura, tem uma coisa no livro que não ficou bem explicado, e por causa dessa uma coisa eu dei 4,5 estrelas, mas o livro é maravilhoso, então, assim, recomendo, com ressalvas. O próximo livro que eu li, e assim, eu recomendo muito, é Suzane, Assassina e Manipuladora. Vocês já devem ter visto que saiu aí 2 filmes contando o caso von Richthofen, né? Eu até fiz resenha, vou deixar aqui nos cards pra vocês. E eu já contei um pouco sobre o crime também, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, são 2 vídeos. O primeiro é contando sobre o crime, o que aconteceu, como que ele aconteceu. E o segundo é falando o que eu achei dos filmes, tá? E assim, depois que saiu os filmes, eu já tinha ganhado esse livro, mas eu não tinha lido ainda. Depois que saiu os filmes, eu resolvi ler. E, sério, eu recomendo demais. Se você quer saber um pouco mais sobre o crime, se você quer saber como que é a vida da Suzane na cadeia, as coisas que ela já fez, como ela age com as outras pessoas, eu recomendo demais, tá? Eu marquei muito, eu não sei se dá pra ver aqui por causa da luz, mas ó, eu marquei muito o livro, ele tá todo marcado, deixa eu ver se dá pra ver. Oh, meu Deus! Ó, ele tá todo marcado, porque tem muita coisa aqui que eu não fazia a menor ideia. Olha isso! Eu não fazia a menor ideia e eu fui descobrindo lendo o livro e, sério, eu recomendo demais. Se você quer saber mais sobre esse crime, se você quer saber mais sobre a Suzane, leia esse livro, vale muito a pena. Eu dei 5 estrelas no Scooby e, sério, eu amei esse livro. Ainda nessa vibe Suzane, von Richthofen, crimes, tudo mais, eu li também Casos de Família da Ilana Casoy. Eu já tinha mostrado esse livro aqui pra vocês algumas vezes e eu não tinha lido ainda. Confesso, não tinha lido ainda. Mas depois, né, de ver toda essa repercussão e tudo mais, eu resolvi ler. E assim, por que eu não li esse livro antes? Sério. Aqui nós temos o caso von Richthofen e temos também o caso Nardoni, tá? Eu marquei aqui o livro, eu não sei se dá pra vocês verem. Ó, essa primeira parte aqui
Eu marquei todo de rosa, que é o caso Richthofen. E a segunda parte eu marquei todo de azul, que é o caso Nardone. Eu amei a leitura desse livro, só que eu dei 4 estrelas e meia. Por quê? No caso von Richthofen, a gente tem a transcrição completa da acusação e da defesa, mas nós não temos o julgamento e os depoimentos, tá? Já no caso Nardone, nós temos o depoimento, nós temos o julgamento, nós temos até uma parte da acusação e da defesa, mas nós não temos a transcrição completa. Então, assim, eu sinto que ficou meio incompleto, sabe? Faltou um pouquinho, tipo, o que um tinha, o outro não tinha, então isso me deu uma incomodadinha. Mas, super recomendo o livro, se você quiser saber mais sobre os casos, se você quiser saber mais sobre essas histórias, leia, porque o livro é muito completo, tá? Então vale muito a pena conhecer essa história, conhecer esse livro. E, inclusive, tem até fotos da reconstituição. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Ai, perdi. Peraí, gente. Peraí, porque eu ia falar que era ao vivo, mas não é ao vivo, é gravado. Ai, cadê? Ó, aqui no caso do von Richthofen, por exemplo, tem as fotos da reconstituição, sabe? Então dá pra vocês irem acompanhando a história e vendo a parte da reconstituição. Então é muito completo esse livro. E aqui no caso Nardone também tem, ó, a reconstituição, tá? Então super recomendo, leiam esse livro. O próximo livro que eu li em 2021 e que eu gostei bastante foi É Assim Que Acaba. Esse é um livro muito famoso, né? Ele é um dos livros mais aclamados aí da Colleen Hoover, mas não chegou a ser uns 5 estrelas pra mim, tá? E também não virou um favorito, mas é um livro que eu li muito rápido, é um livro que a Colleen Hoover, ela tem esse dom de escrever histórias que a gente lê assim em 2 dias, em 1 dia, numa sentada, né? Então, assim, a história é muito instigante, a gente começa a ler e não quer parar, e assim, a gente se preocupa com os personagens, a gente se importa com os personagens, com o que vai acontecer com eles. E só que assim, esse livro ele tem a história gira em torno de violência à mulher, violência doméstica. Então assim, não é um livro para todo mundo, é um livro que pode gerar gatilho, tá? Então assim, se você for ler, pensa bem se esse tema não vai te gerar um gatilho, tá? A história foi muito bem construída e vale muito a leitura porque mostra como que a violência doméstica vai se instalando no meio de um casal. E sério, é muito bom, é um livro muito bom, mas não se tornou 5 estrelas pra mim, porque eu acho que eu tinha uma expectativa muito alta pra esse livro e não foi tudo isso que eu tava esperando, sabe? O livro é muito bom, sim, mas não é tudo aquilo que eu tava esperando, sabe? Então, eu dei 4 estrelas e meia no Scooby. E é isso. Eu vou gravar uma resenha pra vocês mais completa e provavelmente eu vou ser cancelada. Porque todo mundo que leu esse livro fala bem do livro, gosta do livro. Assim, eu vou falar bem, eu gostei do livro, mas não é um livro 5 estrelas pra mim, não é um livro favorito, tá? Então, em breve eu trago resenha mais completa pra vocês. Por último, o livro que, assim, explodiu minha cabeça, porém, deixou um pouco a desejar no final, é O Paciente. Esse é um thriller psicológico que ele acabou de ser lançado e está sendo dito aí como sendo o livro o melhor thriller do ano. E assim, é um livro bom? É um livro bom. A leitura é fluida? A leitura é fluida, mas não é pra tanto, sabe? A solução final da história deixa muito a desejar, pelo menos pra mim, tá? Aqui nós temos um psiquiatra que ele chega ali pra trabalhar no hospital psiquiátrico, num manicômio, e ele encontra ali diversos pacientes, porém tem um paciente em especial que chama a atenção dele. Esse paciente ele não faz terapia, ele não tem colega de quarto, esse paciente ele só tem uma enfermeira específica que leva os remédios para ele, e o psiquiatra ele acha isso muito estranho, né? Então ele resolve que vai fazer terapia com esse paciente, mas para isso ele precisa de mais informações. Ele chega para conversar com a enfermeira que cuida desse paciente e a enfermeira fala para ele assim, fica longe dele, não chega perto, porque todas as pessoas que tentaram fazer terapia com ele, todas as pessoas que tentaram chegar perto dele, ou se suicidam ou ficam completamente loucas. Então assim, fica longe. Isso só faz, obviamente, aumentar a curiosidade dele, né? Então ele descobre que o nome do paciente é Joe e
Assim, a história ela é muito fluida, ela desenrola muito bem, ela te prende do começo ao fim, mas eu acho que a solução final deixou um pouco a desejar. Eu vou gravar um vídeo de resenha mais completa falando pra vocês sobre esse livro, mas eu dei 4,5 estrelas pra ele. Eu tô olhando aqui do lado porque tá o meu Scooby, tá? Eu dei 4,5 estrelas pra ele, porque justamente por causa do finalzinho, mas o livro é muito bom. Só que não é o thriller do ano. Não, mas é muito bom. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aqui nos comentários se vocês já leram esses livros ou se vocês querem ler algum deles. Lembrando que o link para compra de cada um desses livros está aqui na caixinha de descrição. E comprando por esse link, vocês ajudam muito o canal, sem pagar nada mais por isso, beleza? Um big beijo para vocês e até mais. Tchau!